Seja muito bem-vindo ao nosso curso básico em Teologia. Esse curso é para você que é amante da Palavra de Deus e que deseja crescer no conhecimento das Escrituras. Vamos trazer um conteúdo programático voltado para as suas necessidades. Um curso básico, porém incrementado com várias coisas interessantes, que você só tem a ganhar. O legal desse curso é que você pode estudar nas suas horas vagas através do seu celular, tablet, pelo seu PC. É um curso onde vamos utilizar uma linguagem simples para que você possa ter um melhor entendimento das Sagradas Escrituras. Portanto, sejam bem-vindos. Muito bem, o assunto agora é divisões da teologia. Sim, meu caro, a teologia tem suas divisões, tem seus departamentos, e tudo isso foi criado para que haja uma melhor compreensão, que a gente possa focar em uma área específica do estudo da teologia. Por isso, essas divisões foram aplicadas para facilitar o nosso entendimento, tá? A teologia está dividida em muitos departamentos, tendo em vista ser um vasto campo. Seu agrupamento em 7 títulos ajuda-nos a estudá-la melhor. Na verdade, são mais de 7 títulos, as divisões da teologia. A gente está colocando aqui 7 títulos para você ter uma noção, ou pelo menos uma visão geral de como são essas divisões. A primeira divisão aí é a teologia exegética. Num sentido literal, o termo exegética vem da palavra grega que expressa tirar o sentido para fora do texto, sacar, extrair a verdade a partir do texto. A exegese, como sendo uma palavra grega, ela tem um prefixo, o ex, que é o ex, e você deve conhecer essa terminologia, por exemplo, quando você fala que ele é um ex-namorado, ou ex-marido, ou ex qualquer coisa. Você sabe que você está tirando esse ex de uma parte. Então a exegética, a palavra exegética tem esse sentido. O ex indica que a verdade extraída, ela saiu de algum lugar, ela sai do texto. Nesse caso, a exegética é você extrair a verdade do texto, e apenas do texto. Assim, a teologia exegética procura estudar o texto sagrado, trazer à luz o seu verdadeiro sentido. E preste bem atenção nisso, é trazer à luz o verdadeiro sentido. Para isso, você precisa ter as ferramentas corretas para extrair as verdades do texto. E uma dessas ferramentas chama-se exegética. Aqui, na teologia exegética, estuda-se, por exemplo, as línguas originais. E a gente já falou numa dessas aulas que para você ter uma correta exegética do texto cristão, da Sagrada Escritura, você precisa conhecer as Escrituras originais. É impossível você fazer uma boa e uma perfeita exegética sem o conhecimento das línguas originais. E é por isso que Lutero dizia que pelo menos em cada igreja deveria ter pelo menos uma pessoa que entenda pelo menos o básico das línguas originais. No caso aí, o grego koiné do Novo Testamento e o hebraico bíblico do Antigo Testamento. Ok? Aqui então, nessa teologia exegética, existe uma ênfase nas línguas originais, na arqueologia bíblica, na introdução bíblica e na hermenêutica bíblica, que é uma outra arte do conhecimento e da interpretação bíblica. Tá bom? Então, essa seria na teologia exegética. A próxima divisão é a teologia histórica. Essa teologia histórica ela vai estudar a trajetória do povo de Israel
e da igreja cristã, começando desde o Gênesis, da história de Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés e vindo até os dias do Cristo. E aí também você tem a história da igreja cristã, o estudo da igreja cristã desde os tempos dos primeiros apóstolos, os primeiros pais da igreja, e vem passando até chegar nos dias de hoje. Considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas da verdade. Nessa teologia histórica, você vai ter um estudo, por exemplo, a respeito dos livros apócrifos. Você vai ter contato, por exemplo, com as doutrinas que eram contrárias às doutrinas cristãs do primeiro século, como o gnosticismo, por exemplo. É nessa teologia histórica que se encaixa essas categorias. Ela abrange, portanto, história bíblica, que é a bibliologia, a história da igreja, que é a eclesiologia, a história das missões, chamado também de missiologia, a história da doutrina e a história dos credos e confissões. Todos esses se encaixam dentro dessa categoria da teologia histórica. A próxima é a teologia bíblica. A teologia bíblica ela faz uma sistematização das doutrinas. Ela sistematiza as doutrinas de acordo com as suas ocorrências nas diversas partes da Bíblia, como são apresentadas por cada escritor sacro. Aqui, por exemplo, na teologia bíblica, se estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento e a teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica extrai o seu material exclusivamente da Bíblia. É quando você não usa outros materiais, a não ser os estudos teológicos puro do texto bíblico. Aqui você não vai empregar geografia bíblica, não vai empregar arqueologia, porque cada repartição ou cada divisão da teologia vai tratar desses assuntos separadamente. No caso da teologia bíblica, ela é exclusivamente bíblica mesmo, é o estudo do texto propriamente dito. Aí vem a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela encarrega-se de coordenar todos os ensinos das teologias anteriores. Ela faz essa junção, ela junta tudo no mesmo pacote. A exegética, a histórica e a bíblica. Aí vai sistematizar sobre os grandes títulos do estudo teológico. Aí, no caso, cada teólogo, cada professor é que vai colocar a ordem, não existe uma ordem correta de se estudar ou de se começar a estudar a teologia sistemática. Você pode começar, por exemplo, pela teologia do livro dos Novos Testamentos, por exemplo, começando nos Evangelhos, ou você pode começar no Gênesis, fazer uma sequência meio que cronológica. Não existe assim uma regra e uma lei que determine que você precisa começar no Gênesis e finalizar no Apocalipse. Você pode começar no Apocalipse até se quiser, e por aí vai. A teologia sistemática é também conhecida principalmente como apresentada por Louis Berkhof como a teologia reformada. Aliás, meu primeiro livro de teologia sistemática, assim que eu me converti ao Evangelho, foi justamente essa teologia de Louis Berkhof, que eu recomendo para você. É um livrinho azul, muito bom por sinal. Aqui você vai estudar a teologia propriamente dita, a cristologia, que é o estudo do Cristo, a paracretologia, que é o estudo do Espírito Santo, angelologia, que é o estudo dos anjos, hamartiologia, que é o estudo do pecado. Caso você não saiba, a hamartiologia é o estudo do pecado. Aí tem a antropologia, que é o estudo do homem, eclesiologia, que é o estudo da igreja, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e aí entra principalmente Apocalipse, Daniel, Zacarias, e finalmente soteriologia, que é o estudo da salvação. Ainda falando sobre a teologia sistemática, Deus se revelou na sua criação e nas Escrituras. E a verdade achada pelas ciências naturais ou sociais, por cristãos ou até por profanos,
ela não é uma verdade profana, é verdade sagrada de Deus. Toda a verdade, esse texto quer dizer isso aqui, ó, que toda a verdade, onde quer que seja encontrada, tem o peso e valor iguais como verdade, como qualquer outra verdade. Por exemplo, quando a ciência descobre uma verdade, ela não deixa de ser verdade por ser descoberto pela ciência e não pela Bíblia. Por exemplo, quando um cientista aprova uma teoria que é uma teoria verdadeira, ela não deixa de ser mentira só porque o cientista é ateu. Toda verdade é verdade, não importa de onde ela venha. Portanto, é perfeitamente lícito utilizar-se de outras fontes, e aqui eu citei a ciência, enquanto verdade, para os estudos da teologia. Não estou dizendo com isso que toda a ciência é verdade bíblica, ou parte da verdade. Porque existem teses ou teorias, por exemplo, que são uma farsa, por exemplo, como a teoria da evolução. É uma tese, não é uma ciência. Enquanto é tese, ela não é uma ciência exata, ela é apenas uma tese. Então isso não pode ser uma verdade utilizada. A arqueologia, por exemplo, a arqueologia secular. Ótimo. A arqueologia secular, ela descobre, por exemplo, as verdades de uma cidade bíblica. Ela não vai deixar de ser verdade só porque foi uma descoberta secular. Ok? É disso que trata esse texto. E aí vem a teologia dogmática. Essa vai tratar dos dogmas. Nessa teologia, por exemplo, estuda-se os credos das igrejas. Estuda-se a apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé pela Escritura. Existem muitos teólogos que são especializados na apologética cristã. Então, hoje, muito mais do que nunca, se faz necessário de uma boa apologética, porque existem muitas verdades, entre aspas, circulando por aí. Então, uma boa apologética cristã hoje, ela está fazendo falta. Nessa teologia dogmática, você vai tratar das polêmicas, das variantes dos textos, da ética, tanto a ética do Antigo Testamento quanto a ética do Novo Testamento, e por aí vai. Um bom exemplo da teologia dogmática encontra-se nas declarações ou dogmas doutrinários que foram formulados pelos primeiros conselhos da Igreja, que procuraram resolver problemas teológicos e tomar uma posição contra o ensino herético. Quando você analisa as cartas que João escreve no Novo Testamento, essa é uma carta cheia de apologética, porque ali ele está combatendo fortemente o gnosticismo da sua época. Os primeiros pais da igreja também enfrentaram muitos problemas com os gnósticos, que o diga Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi um dos primeiros teólogos da igreja primitiva. Ele foi discípulo de Policarpo, discípulo direto de Policarpo, e foi um dos grandes apologistas da fé cristã, combatendo fortemente a doutrina de Marcião, que era baseada exatamente no gnosticismo. Então existe a necessidade de um conhecimento profundo das Escrituras para ser um apologeta. Então essa teologia dogmática, ela vai tratar não só disso, mas vai tratar também dos dogmas, dos ensinos da igreja. Eu acho que eu coloquei aqui, vamos lá, olha aqui, ó, coloquei para você aqui o primeiro credo dos apóstolos. Esse texto aqui é um dos textos mais antigos, uma das formulações mais antigas da fé cristã. Qual que é a história desse credo dos apóstolos? Ela tem várias curiosidades. Por exemplo, se você dá uma olhada aí, você vai perceber que existem 12 linhas, 12 tópicos, 12 frases. E é por isso que eles chamam de credo dos apóstolos, porque dizem os estudiosos que cada uma dessas frases foi escrita e elaborada por um dos apóstolos de Cristo, que eram 12. Por isso o credo dos apóstolos e por isso 12 linhas. Se isso é verdade ou não,
o fato é que tem sentido, não é? A história desse credo também como não existia escolas teológicas para que houvesse ensino sistemático das Escrituras, então criou-se um catado, um juntado, um resumo, uma condensação das verdades fundamentais do cristianismo e colocado aqui no credo, para que fosse ensinado para as crianças, por exemplo. Se um incrédulo ou um novo convertido quisesse saber a razão da fé, no que ele crê, qual é o credo dos apóstolos, qual é o credo fundamental do cristianismo, então ensinava-se para ele o credo dos apóstolos, esse texto que está aí na sua frente. E se você der uma olhada nesse texto, você vai falar, mas espera aí, eu fui católico praticante e isso aqui era uma reza do catolicismo. Não, não, não. O catolicismo tomou o credo dos apóstolos como uma reza, mas assim como fez com o Pai Nosso, etc. Mas isso aqui foi uma condensação, um resumo que os pais primitivos da igreja criaram para facilitar o conhecimento das doutrinas fundamentais do cristianismo. Vamos ler? Vamos ler. Olha o que diz aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você pode ter notado aí e falar, não, mas isso é uma reza assim da Igreja Católica, olha o nome aí, Santa Igreja Católica. Calma, 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 meu querido. Até o século III, a Igreja era conhecida como a cristandade, a irmandade. Ela não tinha um nome específico. O termo católico significa universal, mundial. Não tem nenhuma relação com a Igreja Católica Romana, ok? Acrescenta-se aí romana para se referir à Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Então, esse termo católico aqui, no Credo dos Apóstolos, documento do primeiro século, se refere à Igreja Universal como um todo. O corpo de Cristo, não a Igreja Romana, ok? Que isso fique bem claro. Então, essas verdades escritas em cada uma destas linhas são a base de toda a teologia cristã. Se você der uma olhada aí, é lógico que foi tirado algumas outras coisas que não deu para colocar, tipo o de Cristo ser o Messias e por aí vai. Mas a base está nesse texto aqui, do Credo dos Apóstolos. Vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí temos também a teologia prática. O que é isso? Ela sistematiza, ela ordena a aplicação das doutrinas de modo prático e direto no homem. Aqui se estuda, por exemplo, a homilética. Homilética é a arte da pregação, a arte de exposição da palavra, a correta exposição dos textos bíblicos. Aí tem a liturgia, que é como você dirigir o culto, como estabelecer um culto adequado, um culto de fato baseado na Bíblia. Aí também se estuda a administração eclesiástica, que é a administração da igreja, a educação cristã e as missões. Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias para a edificação, educação e aprimoramento do serviço dos homens. Para finalizar, nós temos a teologia natural. A teologia natural, ela estuda os fatos que se referem a Deus e seu universo que se encontra revelado na natureza. Paulo diz isso em Romanos, no início do livro de Romanos, que a natureza, ela declara, as coisas criadas declaram a glória de Deus, declaram o poder de Deus, declaram a referência de Deus.
É impossível você observar as leis do universo, as leis da natureza e não considerar a existência de um ser superior, uma mente inteligente por trás de tudo isso, sustentando tudo isso e dando vida a tudo isso. Então, essa teologia natural, ela usa um pouco da razão para explicar a fé. A teologia natural ou religião natural é a teologia baseada na razão e na experiência, aquilo que eu experimento com os meus sentidos, explicando Deus racionalmente como parte do mundo físico, ou o mundo físico como parte de Deus, se você assim prefere. Assim, ele é diferenciado da teologia da revelação, por exemplo, que é baseada na Bíblia e em suas experiências religiosas. A teologia natural, ela usa os aspectos da criação do universo, dessa maravilhosa glória do universo, para explicar a Deus. E essa é uma parte também interessante, porque você não pode dissociar a fé da razão, embora a fé não dependa da razão, mas a razão, para esse caso, depende da fé. Tá bom?